Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Estamos trazendo mais um conteúdo aqui diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então se você é novo aqui no nosso canal, podendo ajudar a trazer conteúdos para vocês como esse, com notícia de pré-jogo, pós-jogo, análise completa, para vocês não perder nada do time mais amado, mais querido do Brasil. Deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, galera. Boa tarde, Léo. Prazer enorme falar com você. Obrigado pela sua participação aqui. Vamos lá, Flamengo dividido. Um tá aqui, jogando o Campeonato Carioca com o time reserva, sub e tal. E o principal tá lá nos Estados Unidos. Chegou o Vina, mas não chegou o Luiz Henrique. Vinha, todo mundo sempre me corrige aqui. O Vinha, o Vina é aquele do Ceará. O Vinha, que jogou no Palmeiras, chegou no Flamengo. Vai disputar a posição com o Ayrton Lucas. Fechou o elenco agora do Flamengo ou vem mais? Boa tarde, amigos. Primeiro, falar que é uma satisfação conversar com vocês aqui. Pois bem, a situação é a seguinte, não fechou o elenco. Bruno Spindel acabou de falar essa situação agora à Flá TV, que é o canal de comunicação do Flamengo. O rubro-negro segue atrás de reforços. O Flamengo precisa repor a ponta direita, não teve sucesso nessa negociação com o Real Betis. O Flamengo buscava um empréstimo com uma opção de compra, e aí existia um debate sobre ser fixado ou não esse valor de compra do Luiz Henrique, mas o Flamengo não conseguiu convencer os dirigentes do clube de Sevilha. E por isso segue no mercado atrás de uma contratação para um jogador para brigar pela posição na ponta direita com o jogador que é o Luiz Araújo. Pois bem, Matias Vinha chega ao Flamengo para ocupar a lacuna deixada pelo Rodrigo. Então, Tironi, o que o Flamengo busca nesse momento é repor as saídas dos jogadores da temporada passada. Felipe Luiz, também o Rodrigo Caio e o Everton, jogador que atuava por esse corredor direito de ataque do Flamengo. Então, nesse cenário, o Flamengo ainda busca um defensor e também o jogador para atuar pelo lado direito do ataque rubro-negro. Existe a situação do Léo Ortiz, o Flamengo ainda negocia. Ontem ouvimos o presidente Rodolfo Landim falando sobre essa situação, que é necessária paciência nessa negociação com o Bragantino, que já aceita flexibilizar valores. E o Flamengo estuda novos moldes de fazer essa proposta pelo clube. Para o clube, no caso, de Bragança Paulista. Mas o Vinha já chegou a uma negociação complicada, arrastada 8 milhões de euros, com gatilhos que podem fazer com que a operação chegue a 9 milhões de euros junto à Roma, mediante, obviamente, a conquista de títulos do Brasileirão e também da Copa Libertadores. O Vinha acabou de conversar, inclusive, até com a comunicação do Flamengo, falou sobre essa dificuldade e como é chegar em um clube com tantos uruguaios. O Flamengo tem 4 uruguaios jogadores de seleção. Guilherme Varela, lateral direito, os dois meio-campistas, né? Nicolas de la Cruz e também Jorge de Arrascaeta, e agora o lateral canhoto, o Matias Vinha, que chega para ocupar a lacuna deixada pelo Felipe Luiz. E tem características que o Tite gosta e precisa nesse momento, o modelo de jogo dele no rubro-negro, que é um lateral construtor por dentro, já que o Everton Cebolinha está voando na ponta canhota de ataque flamenguista. Muito bem, vamos mostrar aí uma tela com o elenco do Flamengo para 2024. Jogador não falta, hein? Vamos lá. Rossi, goleiro. Aí tem o Varela, o Wesley, o Mateuzinho na direita. O Mateuzinho voltou, né, do Corinthians. Fabrício Bruno e Davi Luiz, Léo Pereira e Pablo, os zagueiros. O Vinha, que acabou de chegar, e o Ayrton Lucas. No meio tem Pulgar, Thiago Maia, que ficou nesse vai não vai para o Inter, não foi. Gerson, o Alan, que também podia sair, mas ficou. Arrascaeta, Vitor Hugo. De la Cruz, Luiz Araújo ali pela direita, o De la Cruz pode fazer outras funções. Everton, Cebolinha, Bruno Henrique na esquerda, Pedro e Gabigol. Fala aí, Massa. É muito forte, né? Muito forte. Nossa, você olha assim e fala, olha, rapaz. Mas, ô Joel, eu queria saber... Falta um zagueirinho ainda, não? Léo. Hã? Léo Pinheiro. Ô, Léo, desculpa, eu li aqui no teleprompter. Falta, não sei se o Léo concorda, está faltando um zagueiro para... Não, mas calma. Tem que ter 5, tem que ter 5. Ó, tem uma pegadinha aí, ó. São 4 que vão para a seleção uruguaia. Ah, também tem isso, mas né? Tudo bem. Então, vamos lá. Varela, De la Cruz, Arrascaeta e o Vinha vão para a seleção uruguaia. Como é que o Flamengo vai tá de bom tamanho o que tem aí? Eu acho que na lateral esquerda vai ter um problema, hein? Mas sim, a situação
piora, porque o Éric Pulgar também vai para a seleção chilena. Ou seja, o problema é ainda maior na questão de montagem de grupo e de equilíbrio desse elenco do Flamengo. Por isso, as movimentações continuarão acontecendo. O que é reforçado internamente e passou a ser também reforçado para nós da imprensa é de que essa janela é um pouquinho mais longa, vai até março. E por isso o Flamengo trabalha com paciência. Só que existe essa situação. Temos na seleção brasileira agora Dorival Júnior, que é um treinador que potencializou o futebol do Pedro. Existe a possibilidade do Pedro também voltar a ser convocado. Ou seja, essa lista de 4 nomes pode ser ampliada para 6 ou 7, dependendo também do aproveitamento do Gerson no Flamengo, que nesse momento ganhou uma moral do Tite, foi escolhido como capitão. Inclusive, ele vai conversar daqui a pouco lá na Flórida com a imprensa sobre essa situação ao lado do treinador do Flamengo. Então, o Gerson inicia como capitão rubro-negro. Ou seja, vamos lá, de 4, essa lista pode ser ampliada para 7 jogadores. Então, é um problema que a comissão técnica do Tite já enfrenta, já planeja para repor. Então, o Flamengo não ficará apenas nessas movimentações. Vai intensificar, lógico que temos também as movimentações para a sequência do mês de fevereiro e de março, mas o Flamengo está atento a essas situações. Mas quase que confirmados, 5 jogadores no cenário sul-americano, os 4 uruguaios aqui citados, além do Éric Pulgar, que também é titular na seleção chilena. Precisa contratar, né, gente? O que você ia falar? São 9 jogos. Você imagina o Flamengo, 9 jogos sem os 4 uruguaios, sem o Pulgar, que é meio que o coração desse meio campo, né? É o cara que pulsa o meio campo funcionar. Pedro e Gerson, imagina só. Então, uma data FIFA hipotética, desastrosa nesse aspecto de desfalques, ela deixa um elenco sensacional, um elenco curto, né? Se forem todos convocados, de fato. Então é um período, esse período do Brasileirão concorrendo com a Copa América pode definir o Campeonato Brasileiro. Pode definir, exatamente. Tem essa preocupação. Agora eu estava falando sobre a questão da zaga, porque ainda tem a discussão sobre o Léo Ortiz. O Léo Ortiz voltou a jogar pelo Bragantino, jogou no meio de semana, foi capitão do time, é o jogador mais importante e tal. O que eu acho é que a formação, os zagueiros não estão ameaçados pela data FIFA, mas a questão, até pelo estilo e pelo uso de zagueiros durante a temporada, me parece ser uma posição que o Flamengo, se não insistir no plano A, eu acho que ainda tem margem para isso, pelo que eu entendi, vai buscar um zagueiro no mercado. Mais até que o Luiz Henrique, na minha opinião, porque poderia ser o Luiz Henrique um jogador acima da média que fosse encaixado aí nesse maravilhoso meio-campo para frente. Também a sua opinião, meu caro, o zagueiro, a partir da chegada do Vinha, seria a prioridade agora em termos de reforços? O zagueiro para ser o 5º elemento dessa defesa? Temos 2 indícios, Arnaldo. Primeiro, o Tite, ele utiliza um meia construtor pelo lado direito. Foi assim com o Gerson no Corinthians, na seleção brasileira em determinado momento ele utilizou o Felipe Coutinho nessa posição, e pelo corredor direito temos o Luiz Araújo e o Nicolas de la Cruz, que está se ambientando no Flamengo. Ou seja, ele pode utilizar, ele tem peças para improvisar, testar pelo lado direito do ataque rubro-negro. Na zaga existe essa situação, além de outros indícios, como por exemplo a permanência do Pablo no Brasil. O Pablo não viajou com o restante da delegação do Flamengo, e existe a possibilidade de saída e também dele estar em campo amanhã no jogo contra a Portuguesa na disputa do Campeonato Carioca, a partida que acontecerá em Natal. Ou seja, existe a necessidade e também esse desejo específico do Tite pelo Léo Ortiz. Não à toa, ele já tinha invocado pelo treinador quando ele comandava a seleção brasileira. Então esse é o cenário. O zagueiro talvez seja uma maior prioridade nesse momento, mesmo com a expulsão que aconteceu da dupla de dirigentes que comanda a pasta no Flamengo. O Bruno Spindel, que é o executivo, e também o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz. Mas nesse momento, com certeza, existe um olhar maior para o miolo defensivo, além desse indício claro de que o Pablo permaneceu no Rio de Janeiro, segue trabalhando em separado no ninho do Urubu. Então a zaga, com certeza, é uma questão. Muito por conta também da idade avançada do Davi Luiz e do histórico de lesões que ele viveu na temporada passada, e também as questões de possíveis convocações e olhares do futebol internacional para Léo Pereira e Fabrício Bruno, titulares, mas que também atraem esses mercados alternativos do continente europeu. Pois é, Léo, agora em termos de posições, você já tem alguma coisa que já deu para pescar
de contratação? Nomes, o Flamengo tem uma lista... Não, só além do que a gente já sabe, do Léo, né, tal, tá aí Bragantino brigando. O Flamengo ele monitora algumas situações, também tem aquelas oportunidades de mercado. Tem, por exemplo, o meio-campista, Al-Musrati, que é um jogador líbio, ele atua no Braga, se destaca pela recuperação da posse de bola, que pode compor o setor de meio de campo, e dentro desse cenário pode ser ativa para a saída do Eric Pulgar para uma possível convocação, possível não, uma provável convocação para a disputa da Copa América. Mas o Flamengo trabalha com esses nomes que são hegemônicos. E aí ele vai para o B, para o plano C, mas nesse momento o Flamengo tinha esforços para o Luiz Henrique e agora ele volta ao departamento de agência atrás de algumas situações e consulta naturalmente o técnico Tite. Mas os nomes são esses mesmos que a gente vinha especulando, mas que infelizmente para o Flamengo não acabaram acertando, como o Luiz Henrique, e o Flamengo segue nessa novela com o Léo Ortiz, já que é o desejo. Lembrando uma outra situação, o Flamengo chegou ao 6º jogador que não é brasileiro, 6º estrangeiro. Temos essa limitação de 7 estrangeiros. Então o Flamengo precisa de um olhar um pouquinho mais apurado. E que também tem um outro movimento. A naturalização, vamos colocar assim, do De Arrascaeta. Ele que chegou ao Brasil, salvo me engano, na temporada de 2014, já pode tirar o passaporte brasileiro e abrir essa vaga no elenco do Flamengo. Mas nesse momento, 6 jogadores estrangeiros. Então, isso também condiciona a movimentação, a análise de mercado do Flamengo para a sequência da temporada. Quem está na frente hoje para ser titular, Pedro ou Gabigol? Mas, assim, eu acho que não existe nem discussão. Pedro, disparado. Não só pelo condicionamento físico ou pelo que o Gabriel viveu na temporada passada, mas pelos indícios e o treinamento e o modelo de jogo do técnico Tite. O Pedro faz aquele pivô, o Flamengo já trabalha algumas situações do dia a dia de saída de bola, utilizando as características físicas do Pedro, e o Tite já deu indícios na temporada passada, no Rio de Janeiro. Ele não vai abaixar a cabeça, mas ele não vai colocar o jogador como um absoluto, mesmo com a história construída do Gabriel no Flamengo. Nesse momento, por rendimento, capacidade técnica e principalmente, encaixe no modelo de jogo, o Pedro está bem à frente do Gabriel, independente da idolatria do jogador que tem contrato até o final de 2024. Ô, Léo, te fazer uma outra pergunta, que a gente teve a notícia de ontem e de hoje aqui, foi a contratação do Botafogo do Luiz Henrique, né? Contratou por uma grana, maior contratação da história do Botafogo. O Marcos Braz e o Spíria estavam aí na Europa para trazer o Vinha Verdade, mas também estavam tentando o Luiz Henrique, não deu certo. Ele não veio, vai para o Botafogo. É considerado chapéu ou não? Essa é uma pergunta. E a segunda o Tite quer um outro jogador de lado ali para competir com o Luiz Araújo. Não é a mesma característica, mas o De La Cruz não pode ser esse cara, justamente que é o meia. É um pouco que joga pela direita. Eu sei que são características diferentes. O que eu quero dizer também se o Tite insistindo em um jogador de lado, como é o Luiz Henrique, ponta mesmo, isso indica que ele vai seguir com esse esquema, com os 2 pontas? Começando pela segunda pergunta, eu acho que ele quer alternativas para o elenco do Flamengo nesse momento, de jogadores com características parecidas. E já no jogo anterior, contra o Philadelphia Union, ele preferiu utilizar no segundo tempo 2 jogadores entrosados, explorando essa característica do Nicolas de la Cruz, de utilizá-lo pelo lado direito, de ser um jogador que é um meia construtor que sai da direita para o centro, como em determinado momento ele jogou com o Gallardo lá no River Plate. Então, ele já testou essa situação em um amistoso de pré-temporada, o primeiro do Flamengo do país norte-americano. Então, ele utilizou a proximidade, a conexão e o entrosamento do De La Cruz com o De Arrascaeta. Mas essa movimentação do Flamengo no mercado se dá pela necessidade. O Flamengo nem queria o Luiz Henrique. Não, queria. Tanto é que eu falo que foi uma viseira, não um chapéu. É chapéu. Viseirinha. Amigo. É chapéu. Não é chapéu, gente. Não é chapéu. O Botafogo encaminhou a contratação do atacante Luiz Henrique do Benfica. Havia desistido, o Corinthians também já havia desistido, mas de fato o Flamengo tentou por empréstimo, só que a gente sempre vem falando que o interesse do Real Betis era uma venda. E na boa, para o Real Betis foi maravilhoso, porque chegou interessado em pagar 20 milhões de euros, que eu acho muita grana. O Betis já queria negociar mesmo, vai ganhar mais do que pagou para ter o jogador junto ao Fluminense, e o grupo John Textor contratou esse jogador. Muita gente vai falar assim, Vene,
Vai sair do dinheiro do Botafogo? Eu não tenho essa informação. Eu prefiro esperar o contrato assinado para ver o que vai estar lá escrito. Agora, o John Textor está comprando e vai utilizar esse jogador no Botafogo primeiramente para depois ele ir para o Lyon. Eu faço até uma meia-culpa que lá no meu tweet eu botei que ele fica até junho. Eu não posso dizer isso. Ele fica pelo menos até junho. Porque vai chegar junho e eles vão conversar. O jogador pode pedir para ir para o Lyon, porque isso foi uma conversa entre John Textor, a família do Luiz Henrique e o próprio Luiz Henrique. Porque o Luiz Henrique tem interesse de jogar na Europa novamente e seria no Lyon. Então ele fica pelo menos até junho no Botafogo, vai chegar junho e aí o John Textor, junto com o jogador, junto com os empresários do Atlético. Então esse contrato é até junho. Com o Botafogo é pelo menos até junho. Pelo menos até junho. Ele vai assinar um contrato. Mas o até dezembro é uma escolha dele, do clube? Como fica isso? Como assim? Até dezembro de 2024? Então, vai chegar junho e eles vão conversar. E óbvio, tudo depende também do desempenho do atleta, desempenho no Botafogo. Se o Botafogo estiver disputando a Libertadores, eu acredito que o John Textor vai ver a possibilidade de ser interessante para o Luiz Henrique disputar a Libertadores também. Pelo que eu sei, o jogador gostou bastante do projeto apresentado pelo John Textor, que é um baita projeto, porque você tem a possibilidade de disputar Libertadores no Brasil, futebol sul-americano, é legal, no Rio de Janeiro, lugar que ele já atuou anteriormente quando ele vestiu a camisa do Fluminense, e depois ele pode ir para o futebol europeu vestir a camisa do Lyon, que querendo ou não, é um grande clube no cenário europeu. E é engraçado, assim, porque o torcedor botafoguense, ele tá mexido, machucado, aí vem um otimismo, aí vem um monte de coisa que a gente não sabe explicar, Pedrosa, é uma loucura tão grande. Mas eu penso o seguinte, assim como eu entendi a mensagem que se passa na contratação, Pedrosa, do Patrick de Paula. Ah, Fernanda, você se contenta com pouco? Você quer virar um clube satélite? Meu irmão, eu quero um time forte para ganhar título. Se vai ganhar dinheiro, eu não quero saber, só quero meus amigos lá ganhando em dia, que isso já está acontecendo, e quero ganhar título, quero brigar por alguma coisa, quero ser feliz no futebol. Eu não aguento mais, ô Pedrosa. Então, não me importa se vem pra cá e depois vai pro Lyon, se o dinheiro porque o Lyon não pode pagar, vai ser o Botafogo. O que me importa é, esportivamente, a minha preocupação é como vem esse menino. E mais do que isso, a gente agora, pra quem não sabe, Pedrosa, essa entra para uma das contratações, é a contratação, obviamente, mais cara do Botafogo, né? Da história do futebol brasileiro. milhões e da história do futebol brasileiro. Você aí, torcedor, lembra aquele dia que a gente mostra uma... Em real, correto? Em real. A gente mostrou uma tabela aqui que tinha... Quem que tava lá na tabela? Flamengo, Palmeiras e um Tevez no Corinthians. Sim. A gente começa a ter ali naquela tabela o nome do Botafogo. Ai, Fernando, o que isso importa? Importa, porque se você passa uma mensagem pro mercado, você passa uma mensagem pro mundo do futebol. Quem é o Botafogo agora? É um Botafogo que briga pra não cair? Não. Claro, é um Botafogo que pega um jogador de graça e tenta fazer uma vitrine. É um Botafogo que tem condições de passar na pré-Libertadores. Exato, é um Botafogo que vem pra fazer um time pra brigar por algum título. Então, é uma mensagem, ô Pedrosa, importante que quando você faz uma contratação desse peso, você figura um lugar, assim como foi... Na camisa do Flamengo. Quem tem na seleção? Eu vi. Quem Vamos lá. Varela de um lado, Vina do outro e no meio De La Cruz e Arrascaeta. Que quarteto, hein? Tá louco. A seleção uruguaia. Inclusive, eu tenho Ganhou o Mundial? Com o Messi. Mas é seleção. Copa América. Quando o Pumita chegou ao Vasco, é seleção. É seleção. Aí é seleção. Ele falou como se fosse a Alemanha. É a Alemanha? Não, mas eu vou te falar. De La Cruz e Arrascaeta e Vina. O Varela, eu tenho uma opinião. Na minha época de Uruguai, que eu torcia pro Uruguai, era cavadinho em Copa do Mundo. Ah, bom ponto. Aí, tem aí o louco, é verdade. Fala. Mas, enfim, sobre o Varela, eu tenho até uma opinião que muita gente discorda, mas eu acho que é um jogador que pode dar a volta por cima. Ontem até escrevi isso nas minhas redes sociais, em um passado recente, vamos lá. Léo Pereira foi xingado pelos torcedores nos primeiros meses de Flamengo. Everton Cebolinha, Pulgar. A torcida do Flamengo não queria ver o Pulgar pintado de ouro nos primeiros meses. Né? O Sampaoli virou pro Pulgar e falou, olha, eu acho que eu vou te negociar, só pra você ter noção. Hoje, titular absoluto, Pulgar, Cebolinha titular absoluto, Léo Pereira titular absoluto. Eu acho que o Varela, ele pode ir no mesmo caminho. Porque, assim, se a gente parar e analisar, ele está tendo a oportunidade de começar a pré-temporada como titular, com confiança, porque o Tite está dando confiança para ele, fazendo um trabalho diferente fora das quatro linhas, que eu sei que ele está fazendo um trabalho mental, está mais adaptado, se a gente for ver nos vídeos aí. Eu acho que o Varela pode ir no mesmo caminho. Vejo muito torcedor depreciando
o lateral direito uruguaio, mas eu acho que ele pode fazer um bom primeiro semestre com a camisa do Como é o Flamengo. contato dele? Você tem essa informação com o Tite? O entendimento dele do português é... Porque falam que o Tite, e aí isso é uma coisa que a gente já sabe, né? Não à toa, ele foi duas temporadas, 2 ciclos de Copa treinador da seleção. Que o Tite tem uma fala muito fácil, né? Que os jogadores entendem que ele tem uma fala muito fácil. Como é essa questão dele? A gente sabe que o Cebolinha tem muito do Tite. Muito do Tite. Se eu falar algo específico do Varela, eu vou estar sendo leviano, porque ninguém me falou isso. O que eu posso falar é, de maneira geral, como é o Tite no dia a dia. E, de fato, o ambiente é maravilhoso. Parece até demagogia, mas foi o que o Tite conseguiu fazer e ele faz isso. Tanto é que a gente não vê nenhum jogador chateado por não jogar. O Gabigol, que tem um perfil de reclamar mais, o Gabigol até o momento não reclamou assim publicamente. E eu acho difícil o Gabigol fazer isso, porque o Tite é um treinador que ele impõe respeito no dia a dia. Eu brinquei aqui quando ele chegou ao Flamengo, que uma pessoa que acompanha lá o dia a dia do Flamengo falou: Vene, o Tite é tão sério na forma como ele fala, que até a forma como ele usa o garfo, eu quero aprender. Porque, assim, é um cara que impõe muito respeito. E o bom ambiente, de fato, está prevalecendo no Flamengo. E eu gosto desse tipo de personagem, não só no futebol como o Tite, mas também na vida pessoal, no nosso profissional. Por exemplo, eu já tive a honra de se trabalhar com uma pessoa parecida com o Tite, que é o José Carlos Araújo. Eu sempre falo que com o silêncio do Zé Carlos a gente aprende. O Zé Carlos está em silêncio, então a gente está aprendendo com o silêncio dele, com o que ele fala você aprende. E a sensação que eu tenho que o Tite é isso aí, a forma com que ele trata as pessoas de forma respeitosa, com que ele entende, a moral que ele tem, ele muda um grupo, ele muda um clima, que era tudo que o Flamengo precisava. E talvez vai ser importante para o personagem como o Varela, o Pedrosa. Sem comando técnico não tem time estrelado que funcione. E o Flamengo é a maior prova disso. Ano passado tiveram 3 técnicos, nenhum conseguiu dar jeito. Aí chega um treinador do calibre de uma seleção brasileira e que consegue, obviamente, mudar coisas que, sem comando técnico, você pode ser um craque dentro de campo, você pode entender muito de tática. Se você não tem tato, se você não tem gestão de grupo, não adianta, não funciona, porque jogador é ser humano. E no ser humano você tem que motivar, você tem que dar oportunidade. Tudo isso que o Tite fala é muito claro que ele tem esse modelo de trabalho. Ele fala que quer dar oportunidade para os garotos, para todo mundo jogar, porque ele precisa estar motivando a todo momento aqueles atletas ali. E sobre o Vinha, eu tô brincando aqui, mas é uma contratação absurda também. Um jogador extremamente competente que o Flamengo contrata para poder ser titular da lateral esquerda. Não tenha dúvida, o Vinha é um jogador de alto calibre também no futebol sul-americano, vem para ser titular. E sabe quem foi peça fundamental nessa contratação? O Tite. Porque o Vina, num primeiro momento, ele não queria retornar ao futebol brasileiro. Ele não queria, ele não pensava nessa possibilidade. Mas o Tite foi um cara que manteve muito contato com ele, quase que diariamente, por telefone, conversando com ele. E depois de ter esse contato com o Tite, obviamente, ele topou o projeto do Flamengo. E depois, quando ele chegar aqui no Rio, sentir esse climinha aqui nosso do Rio de Janeiro, essa coisa leve. Você já viu que o De La Cruz tá muito solto já, cara? Tá muito Arrascaeta, muito carioca já, muito soltinho. O Rio é demais, não é mesmo? Tu viu o vídeo de anúncio? Inclusive, parabéns à mídia social do Flamengo. Eu elogiei recentemente a do Fluminense. A do Flamengo também foi muito bem ontem, anunciando o lateral esquerdo. Muito bem, falar em Fluminense, tem um namoro